Silêncio. Você acaba de atravessar o portal do poço. Daqui pra frente, cada palavra pode ecoar na sua mente. Respire fundo e desça comigo. A Casa do Silêncio. Quando me mudei para aquela casa antiga, não fazia ideia da sua história. Era uma construção velha, de madeira escura, com um jardim abandonado e janelas grandes que rangiam sempre que o vento passava. A vizinhança parecia estranhamente quieta, e os poucos que se aproximavam apenas me cumprimentavam com olhares de cautela. Na época, achei que era apenas desconfiança com alguém de fora. Só depois percebi que o motivo era outro. Na primeira semana, fui informado, quase em segredo, por uma senhora que morava na esquina. Ela me disse que, anos atrás, o dono da casa havia tirado a própria vida, sozinho, dentro do quarto dos fundos. Disse ainda que, desde então, ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Eu ri. Tentei encarar como superstição de cidade pequena. Mas aquela informação ficou martelando na minha mente. No começo, nada demais aconteceu. Mas logo percebi que o ambiente tinha algo estranho. O ar dentro da casa era pesado, como se não circulasse direito, mesmo quando todas as janelas estavam abertas. Havia um frio constante nos corredores, diferente do frio natural. Às vezes, eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Essa sensação era mais forte à noite, principalmente quando passava perto do quarto dos fundos. Certa madrugada, acordei com um barulho de passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando no corredor. Meu coração disparou. Criei coragem, levantei e abri a porta. Não havia nada, só a escuridão. Mas o que mais me assustou foi perceber que, mesmo sem ninguém ali, eu ainda podia ouvir os passos se afastando. Aos poucos, outras coisas começaram a acontecer. As lâmpadas piscavam sem motivo. Portas se fechavam sozinhas. O relógio da sala parava sempre às 3h17 da manhã. E, por mais que eu trocasse as pilhas, ele voltava a parar exatamente no mesmo horário. O quarto dos fundos era o lugar mais perturbador. Eu evitava entrar lá, mas de vez em quando precisava. Sempre que abria a porta, o ambiente parecia mais frio. O tempo parecia desacelerar. Minhas mãos tremiam sem eu querer. Uma vez vi claramente uma sombra perto da janela. Uma silhueta imóvel, como se alguém estivesse de pé olhando para fora. Fiquei paralisado por alguns segundos, até piscar os olhos. A sombra sumiu, mas a sensação de presença continuou. Certo dia, decidi dormir naquele quarto, para provar a mim mesmo que tudo era psicológico. Foi a pior noite da minha vida. Às 2h acordei sufocado, como se alguém estivesse sentado no meu peito. Não conseguia me mexer. Na escuridão ouvi uma respiração pesada bem ao meu lado, lenta e profunda. Forcei os olhos e, por um instante, vi uma figura escura curvada ao pé da cama. Quando consegui gritar, a coisa desapareceu, mas o frio ficou até o amanhecer. Depois disso, comecei a sonhar repetidamente com um homem. Seu rosto nunca ficava claro, mas ele estava sempre no mesmo lugar, parado na janela do quarto dos fundos, com os ombros curvados, como se carregasse um peso insuportável. Nos sonhos, eu sempre acordava antes que ele virasse o rosto para mim. Os meses foram passando e minha saúde mental começou a se desgastar. Passei a sentir tristeza sem motivo, uma angústia constante. Evitava amigos, evitei até falar do assunto para não parecer louco.
mas sabia que não estava imaginando. A gota d'água veio numa noite chuvosa. Eu estava na sala, quase dormindo no sofá, quando ouvi um estalo forte vindo do quarto dos fundos. Peguei coragem e fui até lá. A porta estava entreaberta. Quando empurrei, vi a janela escancarada, embora eu tivesse fechado mais cedo. O vento balançava as cortinas e no reflexo do vidro, por um segundo, eu juro que vi um rosto olhando de volta. Saí da casa naquela mesma madrugada. Não voltei para dormir lá. Algumas semanas depois, aluguei outro lugar e deixei a chave com o proprietário. Não dei explicações, apenas disse que não conseguiria continuar. Hoje, anos depois, ainda passo pela rua de vez em quando. Evito olhar diretamente para a janela do quarto dos fundos. Mas quando, sem querer, meu olhar se cruza com aquele vidro, sinto como se algo ainda estivesse lá, observando, esperando. Nunca mais duvidei quando dizem que certas dores ficam presas em lugares. E aquela casa não era só uma construção velha. Era uma prisão para a alma de alguém que nunca conseguiu ir embora.